Todas nós, isso. Olha, Dani, dando boa noite. Boa noite, gente. Estamos transmitindo aqui ao vivo. Boa noite. Já estamos presentes com a Sandra, com o Yuri, com a Natália. E a gente vai começar daqui a pouquinho. Esperar só mais uns minutinhos as pessoas entrarem. Todo mundo acessando aí. Algumas pessoas tendo dificuldades aí com o link. A gente colocou também no nosso Instagram, então... Também estamos aguardando. Vocês também postaram, né, Sandra, Yuri? Postamos. Estou eu. No Instagram e no grupos do WhatsApp. Tem algumas pessoas no YouTube, entrando agora no YouTube, que eu estou vendo aqui. Isso, perfeito. Que legal. Bom, vamos começar, então. Então, bem-vindas, bem-vindos. Essa é a segunda live do nosso ciclo de 3 lives de conversas inspiradoras sobre regeneração. E o tema de hoje é a regeneração das relações. E aí, para isso, a gente trouxe a Sandra Caselato e o Yuri Haas como convidadíssimos, queridos, para a gente poder trocar, ter essa conversa regenerativa sobre esse tema. Então, eu queria começar pedindo para vocês se apresentarem aí. Sei que muita gente que está aí já conhece, mas sempre é bom, né, vocês falarem quem vocês são. Então, Sandra, quer começar? Vou começar. Acho que a nossa apresentação se mistura um pouco. Vou falar de mim, mas vou falar meio junto com... apresentando nós dois ao mesmo tempo, e depois o Yuri fala dele, tá bom? E primeiro eu quero agradecer o convite de estar aqui, estou muito feliz de estar aqui. E então eu quero apresentar a gente dizendo que a gente somos casados, parceiros, né, de vida e de trabalho, faz 23 anos que a gente está junto. A gente parece assim muito jovem, mas a gente não é tão jovem assim. E eu sou psicóloga é minha segunda carreira, vamos dizer. Eu primeiro estudei artes plásticas, depois eu trabalhei um bom tempo com design gráfico, fazendo questão de editoração, trabalhei com editoras de livro também, e depois eu não aguentava mais, assim, fiz uma mudança de rumo que foi voltada a trabalhar com pessoas, que é o que eu realmente gostaria de fazer, assim, que eu já sabia desde criança, que eu queria fazer alguma coisa que que apoiasse as pessoas a transformar suas vidas, ter uma vida melhor. Simplificando, né? E aí eu fui estudar psicologia, e estudando psicologia, depois eu conheci a comunicação não violenta, que é uma abordagem com a qual a gente trabalha muito, e outras práticas também, né, práticas colaborativas, participativas, então, de transformação de grupo, de relações, e aí esse tem sido o meu caminho, de estar sempre estudando e buscando coisas novas também. E a gente vem fazendo isso junto, na verdade, nesses 23 anos aí, estudando coisas diferentes. A gente se interessa muito por coisas similares, então a gente vem trilhando meio que um caminho meio junto, meio paralelo, muitas coisas parecidas. E outras bem diferentes, né? Quer falar de você? Posso falar? Boa noite, eu estou super grato também pelo convite, animado para a nossa conversa hoje. Me apresentar, quem sou eu? Tem tantas versões dessa apresentação, mas eu quero, acho que falar talvez mais breve. Eu venho atuando com a Sandra realmente nesses 23 anos, com abordagens que lidam com conflitos, mas nos últimos 12 anos, mais ou menos, mais intensamente com comunicação não violenta, com democracia profunda, com
process work, outras abordagens que se complementam a CNV também. O meu histórico, eu passei inicialmente por uma tentativa de ser engenheiro civil, e depois de quase 3 anos, acho que eram 2 anos e pouco de estudo de engenharia, eu logo vi que não era, logo não, demorei para ver que não era o meu caminho. 3 anos não é tão pouco. Muito, né, bastante. E depois eu fui estudar, fui para a área de humanas, eu fui estudar letras, e meio que esse caminho me jogou num estudo da minha história, da minha origem. Eu nasci e cresci em Israel, eu vim para o Brasil com 15 anos de idade, e nessa busca eu fiquei curioso para saber mais sobre a questão política que ocorre lá na Palestina. E isso me jogou numa jornada de autodescoberta, em parte muito dolorida, em parte muito transformadora, onde eu me vi reexaminando a minha história, a minha identidade. E isso também me convidou a fazer mais pesquisa. Eu fui fazer um mestrado em Relações Internacionais, com foco em estudos de paz e resolução de conflitos. Nós fomos morar no Japão por 2 anos em função desse estudo, e foi ali que a gente conheceu a comunicação não violenta como parte desse programa, que foca em estudos de paz e resolução de conflitos. E mais para frente eu fiz um segundo mestrado nos Estados Unidos em ciências sociais, focando em inovação social sistêmica, e fiquei muito curioso sobre processos de transformação de sistemas. E desse lugar que eu venho com essa atuação com a comunicação não violenta, porque, inclusive, talvez isso vai voltar na nossa conversa depois, porque eu estou vendo algumas relações com isso, só de pensar em cultura regenerativa, enfim, depois a gente volta nisso, mas o que me chamou muito na comunicação não violenta foi exatamente a possibilidade de eu ter conversas comigo mesmo e com outras pessoas, e sustentar espaços de conversa para outras pessoas que permitisse entrar em conversas muito difíceis que eu não tinha visto antes. Eu não tinha tido na minha socialização nenhum modelo para conter essas conversas, para que elas fossem possíveis, né? E isso tem sido, para mim, a minha principal jornada até hoje, e se expandiu para outras temáticas, para além da minha história pessoal e essa questão Israel-Palestina, para outras questões de assimetrias de poder, enfim, uma série de coisas que são muito centrais no nosso trabalho, na nossa busca conjunta, são coisas que a gente se interessa muito. E é isso. Eu sou o primeiro instrutor brasileiro certificado pelo Centro Internacional de Comunicação Não Violenta. Agora a gente já tem mais 2 instrutoras aqui no Brasil, e está começando a crescer. Parte da nossa missão também é apoiar que cresça e floresça essa comunidade de partilha da CNV por aqui. Acho que tá bom, né, de apresentação. Depois, se precisar... Que maravilha, que gostoso! Muito bom, nossa, é muito bom ouvir, né, assim, eu conheço vocês há tantos anos, mas às vezes é bom ouvir uma história formal, assim, que tem detalhes que eu não tinha pego ainda, então muito legal ouvir. E acho que eu vou convidar a Nath também para apresentar, né, se apresentar e falar da regenerativa também, né? Nath. Olá, pessoal, boa noite. Vou ser um pouco mais breve, né? Mas, bem, meu nome é Natália, eu atuo como facilitadora de processos de reconexão com a natureza e também de desenvolvimento humano. Então, eu atuo tanto usando abordagens como ecologia profunda, ecopsicologia, bem nesse lugar de reintegração ser humano-natureza, um lugar de um trabalho mais experiencial, mais sensorial, mais perceptivo também. Mas tem um trabalho junto com a Nara na regenerativa, né, que é o nosso foco aqui hoje, trazendo esse foco do paradigma regenerativo para tudo que a gente faz, né, desde
de uma instância individual, pessoal, trazendo esse lugar da regeneração interior, até nas relações, né, interpessoais, que seria essa regeneração relacional, expandindo, né, para essa perspectiva também mais sistêmica. Então, hoje a gente tem atuado, né, oferecendo a jornada regenerativa para grupos e também para organizações. E o nosso intuito aqui hoje é justamente falar um pouquinho, né, sobre esse aspecto, essa dimensão, digamos, né, relacional também da regeneração, como isso é importante. Então, acho que é um pouquinho Obrigada. isso. Então, acho que eu vou me apresentar e já emendar também no assunto. Bom, eu sou a Nara, é um prazer ter vocês aqui. Eu, com a Nath, faço parte da Regenerativa, mas eu atuo também com autogestão, né, com muitos outros chapéus, então Sociocracia Brasil, Tio Brasil, né, em parceria com outros queridos. Então, trabalho com sociocracia já há alguns anos e levando essa perspectiva também do design de culturas regenerativas para as organizações. Então, tem um foco muito organizacional e eu percebo que não tem como a gente falar de autogestão, não tem como falar de culturas regenerativas em organizações sem passar por esse lugar das relações, desse cuidado das relações, né? E aí, já entrando um pouco mais no tema, né, relações é um tema muito amplo, né, tudo é relação, né, se a gente for pensar, né, a relação entre os órgãos do nosso corpo, a relação entre os seres humanos e não humanos, né, as relações dentro de um ecossistema, então a gente está fazendo um recorte aqui, né, uma licença poética de falar de relações, das relações interpessoais, né, entre humanos. Então, é para isso que a gente está chamando essa live, porque a gente considera isso muito, muito, muito importante em todos os níveis, em todas as culturas. E aí, para quem está chegando agora nesse tema de culturas regenerativas, nossa, mas o que é isso? O que quer dizer isso? Eu trouxe aqui uma definição do Daniel Val, vou colocar aí na tela. O Daniel Val, ele é o autor desse livro, Design de Culturas Regenerativas, e ele fala que uma cultura humana regenerativa é saudável, resiliente e adaptável. Ela cuida do planeta e cuida da vida, com a consciência de que esta é a melhor maneira de criar um futuro próspero para todos os seres. Então, queria começar perguntando para vocês o que é regenerar as relações para vocês. Aí vocês me dizem quem quer começar. É interessante essa definição, porque, para mim, ela é muito parecida com uma definição da comunicação não violenta, ou que o Marshall falava que era o propósito da comunicação não violenta, né? De transformar, de tornar a vida mais maravilhosa para todos, de atender a todas as necessidades. Então, tem a ver, assim, parece que o objetivo final é esse, né? O cuidado com como cuidar do todo, porque o indivíduo não está separado, como você falou, né, as relações não se dão no nada, elas se dão dentro de um contexto, né, de um sistema mais amplo, e o que acontece dentro de cada um também é um sistema, mas o que acontece dentro de mim influencia na minha relação com as outras pessoas, e o contexto onde eu estou, a sociedade onde eu estou, o país onde eu cresci, a família onde eu cresci, o meu gênero, a minha raça, tudo isso influencia o indivíduo e as relações, né? Então, e o que a gente come e como a gente cuida do planeta, está tudo interligado, a natureza, tudo, né? Então, eu acho interessante como está conectado. Só para começar falando alguma coisa. Eu estava pensando quando você falou sobre... você estava falando sobre as relações entre as pessoas, né? Que me lembrou de uma aula na Sociologia das Organizações, e que estavam falando sobre teoria de redes, e estava trazendo uma definição, falando sobre o que é que define uma rede, como é que a gente... sabe o que define uma rede, e as pessoas o professor estava provocando, e o pessoal estava tentando adivinhar, chutar, né, as suas teorias, e
acabou chegando numa definição que falava assim, o que define uma rede é o que está acontecendo entre os pontos. Não são os pontos, os elementos da rede, mas o que está acontecendo entre eles. E eu achei muito interessante, eu gostei muito, expandiu muito, eu tive alguns insights pensando sobre exatamente essa questão de como o que está acontecendo entre as pessoas é o que define a característica de um certo grupo. E eu quero dizer que hoje eu também penso um pouco além disso, porque tem algo foi preenchendo o que está acontecendo dentro dos indivíduos para acontecer alguma coisa entre os indivíduos. Então, tem algumas coisas, quando eu penso sobre essa ideia do conceito de regeneração e relações, eu fico pensando sobre dois aspectos. Um, esse movimento contínuo regenerativo, é meio que como se fosse uma força da vida, a vida continuamente se regenerando, um movimento de vida mesmo, de sobrevivência, não está pensado, ele vai acontecendo. Algo biológico, né? Biológico, que é o nosso corpo está se regenerando, refazendo o tempo inteiro. Exato. E talvez tenha uma sobreposição com essa outra forma de pensar, e talvez tenha mais formas, eu acho que tem algumas outras coisas que depois eu queira tocar, mas da ideia de que é preciso regenerar algo que ficou degenerado, alguma coisa que sofreu algum abalo, ou impacto, ou enfraquecimento, ou desestruturação, e que, então, nesse processo existe uma atitude de um cuidado, talvez, que é necessário, uma atenção. E pensando da perspectiva das relações, eu consigo ver essas duas coisas, como o cuidado, a atenção a alguma degeneração que aconteceu, que tem a ver também com o conceito de restauração, mas ela é mais profunda, ela é mais ampla, porque o regenerar significa, de alguma forma, restabelecer uma vivacidade, a vida que está ali, e eu não sei se eu vejo a mesma potência no restaurar, mas a questão de ir, então, e cuidar de alguma coisa que aconteceu, e talvez ali tenha um ponto especial para mim, que valeria a atenção, que é a importância do luto, com relação ao que é que aconteceu, o que se perdeu, como um processo de reconhecimento, de aceitação e da possibilidade de abertura para alguma coisa nova poder existir, porque ficar muito com essa dor, talvez fique muito difícil regenerar, carregando aquela dor. Então, como faz para transformar aquela dor? E, claro, tem relações, né, com o trabalho que reconecta, tem uma série de relações fundamentais, importantíssimas. E o outro lado, essa questão da vida, da regeneração contínua, da força de vida, eu fico pensando nessa manutenção, tem a ver com cultura, alguma coisa de continuamente, quando a gente, por exemplo, traz nas organizações as práticas como check-in, como as pessoas criarem mecanismos de apreciação, de celebrações e lutos, e gratidões, né? Que sejam mecanismos contínuos que vão ganhando vida própria e mantendo e criando um outro tecido, né, de como estão se percebendo. E então, para mim, se conecta um pouco mais nisso. Quanto eu estou, por exemplo, no dia a dia, contando o que está vivo para mim, me fazendo transparente para o outro. Quanto eu estou ouvindo e querendo ouvir o outro, quanto eu estou expressando o que funcionou e atendeu necessidades para mim, ou o que não. Enfim, eu não quero entrar em muito detalhe, mas esses são os dois grandes campos iniciais que eu estou... Você já está respondendo a todas as minhas perguntas, Yuri, numa resposta só. Deixa eu passar a palavra para a Nath, que talvez ela queira complementar aí alguma coisa antes da gente entrar, porque a gente quer muito saber esse tangível, né? Como é que é isso no dia a dia, mas talvez a Nath queira falar ainda alguma coisa nesse lugar mais amplo, né? Exatamente, é bem amplo, mas achei muito legal, Yuri, você ter trazido essa dimensão desse lugar de degeneração, ou talvez a gente possa até falar de um lugar de fragmentação, ou desconexão, separação, como a gente falou, né, como essa dimensão relacional ela é muito ampla,
a gente está falando desde uma dimensão de fragmentação, de desconexão do nosso ser com nós mesmos, né? A partir de uma desconexão de nós com um todo maior, né? Que a gente chama de natureza, né? A partir desse lugar de uma crença construída de que a gente não faz parte desse todo, né? Nós, seres humanos, estamos aqui, a natureza é algo lá fora. Essa dimensão de separação, claro, né? Foi sendo refletida, digamos, multiplicada em todas as instâncias, né? Então, é muito interessante a gente ver como isso se perpetua, não só na relação que a gente estabelece com o nosso corpo, com a nossa saúde, com o que a gente coloca para dentro, com o que a gente ingere, claro, com os ecossistemas, o que a gente tem visto aí muito claramente, né, com a emergência climática, todos os sintomas disso, mas na relação no nível interpessoal, quando eu percebo o outro como um outro diferente de mim, que, claro, ele é singular, mas quando ele é um outro que, de alguma forma, me ameaça, o que acontece, né? Que tipos de relação que a gente começa a desenvolver ou não, que tipos de violências que brotam, que emergem desse lugar de que esse outro, ele, de alguma forma, ele não é igual a mim, né? Então, a mesma coisa quando a gente começa, você falou muito do cuidado, essa dimensão do cuidado que a gente, de alguma forma, esqueceu com relação ao mundo natural, advém desse lugar de que, bom, eu não pertenço a isso, isso é algo que eu, né, só extraio recursos, está aí para me servir, né, e a mesma forma entre humanos, né, quando a gente está num lugar de desumanização mesmo do outro, né, de tentar entrar num lugar de luta, de dominação, de controle. Então, acho que é muito interessante você ter trazido isso, até porque o trabalho que reconecta da Joanna Macy fala desse lugar de honrar a dor, de honrar a nossa dor pelo mundo, de honrar toda essa dimensão mesmo de sofrimento que essa separação traz em todas as instâncias aqui. Como que a gente pode trazer isso, né, de uma forma mais palpável, e vocês trabalham muito com isso, nessa dimensão interpessoal, né? Então, todo tipo de como eu falei, né, de violência, mas também todo tipo de preconceito, né, de agressão, como isso parte desse lugar, né? Então, acho que regenerar a relação é isso, é muito amplo, mas acho que está nessa dimensão de ir curando, né, e curando esses vínculos e resgatando essa percepção de unidade, né, que essa é a verdade. Então, como que a gente pode ir fazendo, né, esse trabalho que é amplo, que é tão necessário, mas que dá para usar essas ferramentas para ir criando esse lugar de conexão, né? Que legal, de resgate. E hoje eu estou assim, eu adoro dar referências, né? Mas aí vocês ficam falando e eu fico aqui com os livros na mão. Essa história da separação está muito bem descrita nesse livro, Liderança Regenerativa. Então, quem não conhece, saiu recentemente pela Bambual, super recomendo. E para quem não conhece o trabalho da Joanna Macy, também da Bambual, tem esse livro, que é o Esperança Ativa, que fala, né, desse lugar do trabalho que reconecta, como que a gente se torna mais resiliente, como é que a gente é um honrador, né, você trouxe a questão do luto, né, como é que é importante a gente resgatar esse contato com os nossos sentimentos verdadeiros, né, não é um lugar de regenerar a relação no sentido de pôr panos quentes e fingir que não está lá, né, varrer para baixo do tapete, não, é realmente sentir, expressar, né, olhar para esses sentimentos, né, identificar quais que são as necessidades ali por trás. Então, eu queria ir já começando a entrar nesse lugar, assim, como é que é isso na prática, né, trabalhando com organizações, com coletivos, qual que é essa importância de aprofundar os vínculos, gerar conexão, quais que são os pontos-chave que vocês veem, que vocês identificam que são importantes de trabalhar no dia a dia, né, das organizações e dos coletivos, e de que forma que vocês atuam mesmo, né, conta pra gente. Legal, eu tá passando 1 milhão de coisas aqui na minha cabeça e a minha fala não alcança falar tudo que eu estou pensando, mas vou tentar falar aqui. Mas eu estou pensando como a questão de a gente se separar ou se sentir separado da natureza, né? Isso que a Natália falou, essa questão a natureza é uma coisa separada, o ser humano cada indivíduo é uma coisa só, cada um é separado do outro, e eu entendo que tudo isso
acontece meio que ao mesmo tempo, né? A gente se separa de nós mesmos, né? Essa desconexão interna dos próprios sentimentos, das próprias necessidades, está conectada com a desconexão da natureza, com a desconexão do outro, com a desconexão do que está acontecendo em volta, né? E aí, todos esses processos né, de cultura regenerativa, a comunicação não violenta, a sociocracia, a democracia profunda, arte de anfitriar conversas significativas, várias metodologias ou processos estão tentando, a meu ver, resgatar isso, ou transformar, reconectar, resgatar algo que talvez a gente já teve em algum momento na história da humanidade, ou que a gente tem lá no fundo, tem quando é criança, talvez, não sei, mas a gente vai perdendo na nossa socialização e se desconectando. Então, todos esses processos, eu entendo que eles estão caminhando, e isso me deixa muito feliz, assim, de ver que tem tanta coisa surgindo e cada vez mais gente interessada nesses processos, né, em ambientes organizacionais, inclusive, né, mas mesmo em escolas, educação de crianças. Então, tem um movimento de querer viver essas coisas novamente, né, de se reconectar consigo mesmo, de se reconectar uns com os outros. E o desafio que eu vejo, e todas essas práticas, me parece assim, que algumas focam mais nos processos e nas metodologias, e outras talvez focam mais nessa transformação interna, intrapessoal, mas várias elas se sobrepõem, né, elas se complementam. E a comunicação não violenta, eu vejo ela muito como esse apoio de transformar essa relação comigo mesma, de eu entrar mais em contato com os meus próprios sentimentos e necessidades, de eu fazer essa reconexão comigo mesma primeiro, ou ao mesmo tempo, e com as outras pessoas. Ao mesmo tempo, tem essa aspiração para a transformação sistêmica, para a transformação das estruturas, mas não tem ferramentas concretas, não tem uma proposição na comunicação não violenta de metodologias ou de práticas, né, não muitas, não nenhuma, talvez. E aí se complementa, por exemplo, a sociocracia, outras práticas que ajudam, né, a trazer, que se complementam, que vêm trazer a estrutura. Ao mesmo tempo, eu vejo que muitas vezes só trazer a estrutura, sem trazer essa transformação interna, ou esse sentido, essa reconexão, essa intenção, fica uma prática vazia que não se sustenta, que acaba não dando certo, ninguém entende por que está fazendo, estão me mandando fazer check-in, eu não quero fazer, o que é isso, não quero falar de mim, e aí não adianta, não serve. Então, essas duas coisas, né, acho que, para mim, o desafio do que a gente tenta trazer nos ambientes organizacionais que a gente trabalha é juntar essas duas coisas, né, como contribuir para que a transformação ocorra nesses dois âmbitos, na estrutura, práticas que dá para implementar, coisas concretas que dá para fazer numa organização, num coletivo, num grupo, e, ao mesmo tempo, essa transformação interna, porque sem ela, a prática concreta não acontece, sei lá, é vazia, não dá certo. Essa é a minha... Acho que eu consegui, mais ou menos, trazer tudo que passou na minha cabeça enquanto você estava falando. Nossa, maravilhoso. Foi um resumo maravilhoso. Sintetizou tudo. Você quer complementar, Yuri? Ou trazer outra abordagem, outra perspectiva? Eu tô pensando aqui sobre como... uma das coisas que eu... agora, assim, na realidade, agora a gente pensando nessa conversa aqui, eu estou reformulando isso dessa maneira, mas é algo bastante interessante nos ambientes organizacionais, mas eles, na realidade, estão sendo um reflexo de algo que eu vejo em quase qualquer lugar. A ideia de estar trazendo, talvez um dos desafios de estar conseguindo fazer uma escolha na direção de transformar o paradigma, de começar a entender que, talvez até entender que é necessária a regeneração, é antes compreender e enxergar que está acontecendo uma degeneração, ou seja lá o que for que esteja acontecendo, está pedindo
alguma coisa diferente acontecer. E o que eu tenho notado que um dos maiores obstáculos é que as pessoas vivem dentro dos seus paradigmas sem perceber eles, né? Não tem uma percepção. Fica sempre voltando para aquela anedota do peixe e da água, né? Que não nem sabe o que é água quando é perguntado como é que está a temperatura da água. Mas a questão é que o se dar conta talvez seja algo... É um desafio inicial, né? Se dar conta, olhar com perspectiva aquele paradigma dentro do qual eu estou mergulhado. E eu percebo isso em diversas instâncias, né? Tem alguma coisa de, por exemplo, testemunhos, que a gente teve essa semana, dentro de um dos projetos que a gente está trabalhando, um homem está trazendo de uma forma muito tocante e muito sensível como nos grupos de prática que está participando com a nossa orientação, né, um laboratório de prática que a gente estava fazendo. De comunicação não violenta. Né? Ele estava de uma forma, ele estava tocado claramente, dava para ver, assim, emocionado, algumas lágrimas nos olhos, assim, e falando como ele está sendo convidado para uma coisa que a vida dele inteira e todo o entorno dele nunca preparou ele para aquilo. Que ele não teve nenhuma referência ao exemplo nas relações e na vida profissional ou pessoal que convidasse ele a ser daquele jeito. E, ao mesmo tempo, que ele estava descobrindo que ser daquele jeito estava maravilhando ele. Esse jeito de se trazer, né? Esse é o jeito de se trazer. Trazer os sentimentos, de se expressar verdadeiramente. De criar um espaço seguro e falar de coisas que ele está carregando desde a infância, difíceis, e que falar liberta. Tem algo de... Talvez não naquele momento, talvez tenha coisas que precisem de processos mais longos, mas tinha alguma coisa muito especial e emblemático naquele momento de estar despertando, de estar acordando para alguma coisa. Eu quero relacionar isso com a experiência, é nesse ponto que eu tinha pensado, a experiência que eu passei, por exemplo, de descobrir sobre a minha história e o território onde eu nasci e cresci, que as histórias, a narrativa que eu tinha e que formou a minha identidade, o meu entender, quem eu sou no mundo e o que o mundo é e quem são os outros, essa história era falha em Israel. Eu só tive a parte que dizia que a gente era vítima e que os outros queriam matar a gente, os palestinos. Quando eu fui investigar, além da bolha do meu entorno, do entorno onde eu cresci, eu comecei a acessar fontes de informação que expandiram muito essa história, incluíram a história do outro, do palestino. E eu comecei a compreender que os palestinos tinham sido expulsos violentamente das suas terras, foi uma limpeza étnica que criou o estado onde eu nasci e cresci. E eu nunca tive acesso, eu vivendo aquela realidade, eu não via aquela realidade, eu não acessava, ela estava ali comigo, no mesmo lugar, mas é possível não enxergar logo ali o que está degenerado, o que está desconectado, o que está fragmentado. E o processo de descobrir isso nem sempre é um processo muito tranquilo e fácil. E para mim, eu posso dizer que não foi. Depois isso virou uma pesquisa acadêmica, eu fui pesquisar pessoas que tinham servido o exército e tinham se comprometido muito mais, tinham causado muito mais dor e sofrimento a partir das narrativas que a gente foi educado, e para eles foi até muito mais grave a descoberta. Não é uma descoberta fácil de digerir, de processar e de reencontrar um novo lugar no mundo de ser. Então tem algo nesse descobrir o paradigma degenerativo nas diversas dimensões que ele pode estar existindo na nossa vida, e o que ele significa de se reorganizar quem eu sou, qual é o meu lugar no mundo, e que às vezes isso gera um pânico, uma reação, eu diria, no sistema nervoso de fuga ou luta, de congelamento, de paralisia, e eu acho importante, né? Hoje a gente está vendo a popularização desse campo da neurociência, a linguagem da neurociência está em todo lugar, a gente pode estar falando de coisas que antes não tinha nem como nomear,
mas eu gosto muito dessa coisa de pensar não só o indivíduo como um sistema nervoso, mas os coletivos como sistemas nervosos. E como é importante no processo de descoberta, de reconhecimento de que esse sistema não está funcionando, não está cuidando de várias pessoas e partes do sistema e da natureza, e o que vai significar a gente mudar e como cuidar também do sistema nervoso não fechar, mas ele se manter aberto e conseguindo processar esse convite para mudança sem entrar num congelamento, fuga ou luta. Quando a gente vai olhar em organizações, eu vou encerrar aqui, que eu sei que isso aqui está virando uma palestra, mas assim, quando a gente volta para as organizações, eu acho tão interessante o jeito despretensioso que a gente começa os processos com as pessoas, e elas não sabem ainda, mas elas estão sendo convidadas corajosamente a caminhar um caminho de olhar para as coisas, para elas mesmas, para as relações, descobrir que, nossa, tem coisa que não está funcionando, e o nosso trabalho, principalmente ali, é com cuidado, sustentar um espaço que seja possível as pessoas não entrarem numa reação de fogo ou luta contra isso. Isso é coisa demais, eu não dou conta, e eu volto para aquilo que eu já sei fazer. Então... Ou também não tem o apoio, né? Como você, na sua pesquisa em Israel, por exemplo, a pessoa descobre que ela está num processo, num sistema que está tudo... Fica muito sozinho e não dá conta, entra em depressão, ou no caso de Israel, dos seus entrevistados, muitos tentaram se suicidar, muitos se suicidam mesmo. Então, essa coisa de companhia, por um lado, e ao mesmo tempo de essa companhia não ser exigente no ponto de, agora tem que ser assim, mas de entender, não, nós vamos tropeçar muitas vezes até conseguir reprogramar uma nova forma de ser, e que ela envolve esse vai e volta, esse não saber como dar conta de tudo, e que está tudo bem, e criar esse espaço seguro para essa conversa acontecer. E nas organizações eu vejo vários exemplos onde entra num pânico, quando começa a se deparar com, ok, a gente descobriu que ser humano é maravilhoso, a gente precisa fazer espaço para isso, mas não dá para fazer isso na organização e continuar sendo quem a gente é. Sim. E ao mesmo tempo, às vezes as organizações pensam, não, vamos implementar a sociocracia. Aí, agora a gente era totalmente autocrático, agora vamos fazer sociocracia. Aí tenta e não consegue, não dá, e fica frustrado, não conseguiu, porque é como se fosse assim, né? Vamos sair daqui para cá automático. E não parece ter um conflito, né? Como você falou, de modelo mental, de paradigma. A gente está aqui num processo de transformação, mas tem uma estrutura que sustenta, que mantém práticas e crenças que nos mantém nesse lugar de competição, de sucesso. Para eu ter sucesso, o outro precisa acabar com um amiguinho. E aí acho que é interessante porque você falou, né? Ou pode entrar nesse lugar do não sei lidar, pode cair nesse lugar do desespero, né? De um lugar de pânico ou de ansiedade excessiva, ou de um lugar de apatia, né? Não sinto nada. Estou aqui no meu lugar de proteção, como você falou também, acho que isso é um dos sintomas também do trauma, né? E aí, como você disse, né, tanto o trauma no nível individual quanto coletivo, né? E aí é interessante quando a gente também, né, em alguns trabalhos, eu e a Nara, né, a gente propõe também muitas práticas de autopercepção, de conexão consigo, com os sentimentos, com necessidade, e a gente percebe que é um lugar de descoberta, que as pessoas muitas vezes falam, uau, que incrível poder... primeiro, teoricamente, é uma descoberta de que a minha dor pode ser a dor do outro também, e que muitas vezes a gente não está, né, falando sobre isso, e a gente encontra esse lugar de apoio mútuo, né, e de construção conjunta, mas que também a gente tem visto um processo que pode gerar uma certa resistência, né, justamente porque vai entrando em alguns lugares um pouco desconfortáveis também. Né? Então, é muito interessante como esse processo de aprendizagem, tanto individual e de transformação, quanto coletivo ali, né, organizacional ou de um grupo, ele passa por esses desafios, né? Não sei se Nara quer complementar, mas é interessante o que a gente tem também visto. Eu queria aproveitar e chamar o pessoal que está aí assistindo também, coloquem suas perguntas, participem da conversa aí pelo chat. Eu sei que não é tão gostoso, mas escrevam que a gente está lendo aqui os comentários de vocês. Mas assim, algumas pessoas conhecidas aqui, muito legal. Mandando uns ois aí.
a Renata colocou aqui, não ter apoio também parece um traço do paradigma de separação, não é? Tão importante ter apoio. É isso mesmo, a ideia de que eu não preciso de ninguém. Se eu preciso de alguém, significa que eu tenho algum problema, né? Nesse paradigma onde a gente está, eu precisar de alguém, ou falar dos meus sentimentos, ou eu ter apoio, né? Não, tem alguma coisa errada comigo, vou tomar remédio. E aí é a medicalização, tá tudo interligado. Privatização, né, dos problemas da dor, como se a gente também sempre tivesse que, né, resolver tudo sozinho, assim. A gente não traz isso para o sistêmico, para o coletivo, que é de todos, né? E aí não transforma o coletivo, né? Patologiza o indivíduo e não transforma o coletivo, porque o problema é o indivíduo, e não o sistema que está adoecendo os indivíduos. Exato. Eu acho que é bem isso mesmo, assim, eu percebo muito, assim, isso que vocês estão trazendo, assim, ressoa muito com as minhas implementações de sociocracia, né, de autogestão, porque é isso, não tem como fazer uma transformação em um nível só, ela acontece em todos os níveis ao mesmo tempo, né, então, ao mesmo tempo que a gente está transformando a estrutura, né, esbarra nesses traumas, nesse paradigma degenerativo que vive dentro da gente, né? Então, essa lente, assim, a gente foi educado de uma certa forma, condicionado a trabalhar num poder sobre, num modelo hierárquico, num modelo de separação, de competição, e aí, de repente, a gente cria uma estrutura que vai distribuir a autoridade, e agora não é mais assim. Só que, na verdade, não, né? Na verdade, os hábitos, os comportamentos, eles ainda não se modificaram. E aí a gente tem que trabalhar nas pessoas, né? Então, como é que cuida, como é que se olha, e as pessoas, né, como a Nath falou, as pessoas se surpreendem, né, de fazer vivências, de olhar para si, de expressar o que está sentindo, né, de se conectar de um lugar muito mais profundo do que estava acostumado a se conectar. Então, é interessante perceber como esse processo, ele é de longo prazo, né, ele é evolutivo, né, Yuri, como você trouxe essa coisa do... tem uns passinhos para trás, aí depois vai para frente, e eu acho que eu gosto muito de deixar isso muito claro para os meus clientes, assim, sempre que eu começo um projeto, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, é uma evolução, não tem linha de chegada, a gente está numa evolução constante, e vai ter momentos que vai ficar ruim, que vai ficar difícil, que vai todo mundo querer desistir, né, de fazer as mudanças necessárias, e às vezes dá um ânimo também, dá uma sensação de, nossa, que legal, poder viver de uma forma diferente, poder estar num espaço que tem segurança psicológica, né, hoje em dia a gente está falando muito disso, né, de esse espaço seguro, em que eu posso ser verdadeira, eu posso ser eu mesma, não preciso ter uma máscara do profissional ali, eu posso ser inteira, né, a questão da integralidade, então, tudo isso é muito importante para a gente cultivar e celebrar, né, então, de repente, a gente está numa organização, num coletivo, num espaço ali, em que eu sinto isso, eu me sinto conectada, né, afetivamente, eu tenho um espaço de acolhimento, né, de aprofundamento de vínculos, e acho que eu queria continuar essa conversa, assim, né, como é que vocês lidam, porque eu escutei, assim, um lugar de, putz, tem um reconhecimento, tomar consciência do paradigma degenerativo, mas também tem algumas questões né, dos conflitos, né, das dificuldades das relações, que são para o crescimento, né, que são importantes para esse desenvolvimento. Como é que vocês veem isso? Como é que vocês trabalham com esse conceito? E tem uma pergunta aqui para vocês também que vocês podem emendar, que é: vocês podem dizer em poucas palavras o que representa a expressão sinergia comunicativa? Sinergia comunicativa é o nome da nossa empresa, na verdade. Ela foi o nome de um curso, uma vez que a gente deu, um programa que a gente fez numa organização, né? E aí a gente precisava abrir uma empresa, a gente abriu a empresa e botou esse nome. Não foi uma coisa tão pensada, mas a ideia é da questão da sinergia, de que a soma das partes é maior do que
Não, o todo é maior do que a simples soma das partes, né? De que, então, as relações, a conexão entre as pessoas e as relações, elas, de maneira produtiva, elas podem criar algo muito maior do que se cada um estivesse fazendo alguma coisa sozinha. Essa é a ideia da sinergia, assim, para a gente, né? E comunicativa tem a ver com a questão da gente estar mais focado nessa esfera, né, da comunicação, que é a questão da comunicação não violenta, mas não se restringe à comunicação verbal, é uma comunicação num sentido mais amplo de relação mesmo, de como eu me relaciono comigo mesma, com outras pessoas, com o todo, como a gente pode se comunicar, se conectar de uma outra maneira que seja mais sinérgica, né, que a gente possa potencializar as conexões, os coletivos, né, de criar algo maior do que se fosse cada um sozinho. Tem algo inspirador no sentido de ativar algo que é maior do que só o que cada um está trazendo na sua mochilinha. Alguma coisa expande quando a gente se conecta e faz junto. Se alguém quiser olhar, nosso site é sinergiacomunicativa.com.br. Dá para ver lá. E eu queria, Nara, te pedir para fazer a pergunta de novo. Eu fiquei envolvido aqui com a conversa e a pergunta, e depois o que eu estava pedindo, eu acho que tem a ver com esse que a Emerita traz também, né? Que ela percebe que o desafio é ser autêntica em compartilhar desconfortos, ao mesmo tempo que o outro demonstra mais desconforto ainda ao me ouvir. Como regenerar as relações que tem essa dinâmica. E aí eu expandiria, né? O que eu tinha colocado era, como é que vocês veem a questão do conflito, né? Como é que é esse lugar de conflito é bom, não é bom, né? De que forma vocês trabalham com a questão do conflito dentro do trabalho de vocês? Eu acho muito legal essa reflexão sobre conflito, e para mim tem sido um trabalho contínuo fazer o meu trabalho interno com relação a isso, como é que eu vejo que isso é algo que convida para um trabalho grande, não é pouca coisa, mas tem alguma coisa em torno da ideia de ressignificar conflito. Eu acho que conflito primeiro tem a ver com essa questão do não reconhecer o paradigma existente, né? A gente, não reconhecendo o paradigma existente, fica difícil de perceber quais são os significados atrelados, os pensamentos, o entendimento dos diversos elementos. E o conflito, ele vem com uma série de significados atrelados que estão empilhados, né, em cima desse conceito, mas que a gente não para olhar e desconstruir muitas vezes. Então, ele vem muitas vezes atrelado à ideia de ou eu ou você, um pensamento ou. Ele vem atrelado à ideia de que conflito não devia acontecer, que é algo ruim, que quando as pessoas... quando as coisas estão bem, então não tem conflito, não existe conflito. Então, se está tendo conflito, as coisas estão indo mal. Então, tem alguma coisa de se conectar. Algo errado, né? Tem algo errado acontecendo. E é um confronto, né? Que um tem que ganhar, o outro perder. Isso, está ligado com essa ideia do ou. Então, tem uma construção desse binário que está ali no fundo, que é um binário... que meio que está no DNA de um monte de elementos, assim, do pensamento, eu diria, do nosso paradigma convencional. Então, bom, mal, certo, errado, ou eu ou você, as ideias de separação, né, tá, de alguma forma são eufemismos de uma mesma lente, uma mesma maneira de olhar para o mundo. Também pensando por uma outra perspectiva, eu gosto muito dessa outra abordagem que a gente vem estudando já há vários anos e tem aplicado em diversos projetos e trabalhos de facilitação, que é a democracia profunda, e que ela vem, a base dela é o Process Work, ou Process Oriented Psychology, do Arnold Mindell. E esse modelo de psicologia é um modelo diferente do convencional. Foi o Mindell, ele levou a psicologia para um paradigma do modelo científico, em vez do newtoniano, que é o mais convencional, que influencia mais a psicologia convencional.
cada indivíduo é um indivíduo, os grupos são coleções de indivíduos, a relação é entre eu e você, tem uma separação entre eu e você, o Mingal leva para um modelo da física quântica, tem as teorias einsteinianas e pós-einsteinianas, e dentro dessas teorias ele entende a dinâmica de grupo não como coleção de elementos, mas como campos de energia, e não é tão esotérico quanto possa parecer usando essa linguagem, né? Mas tem a visão, tem a teoria sistêmica, tem várias teorias que compõem, e está presente a teoria do caos, né, e olhando para como dentro desse olhar, desse modelo de ciência, não tem muito entendimento de causalidade, mas tem entendimento de padrões, existem padrões. E os padrões fundamentais principais são caos, transformação, e os elementos, e esses dois padrões estão ligados com o padrão de conflito. Conflito é uma coisa que está muito conectada com esses dois padrões principais. E é interessante na vivência do ser humano como dá para identificar o porquê que conflito se manifesta assim, porque pelo que eu tenho vivenciado na minha experiência e vejo outras pessoas vivenciando, é muito importante ter previsibilidade, alguma segurança, alguma estabilidade na realidade. E quando as pessoas se deparam com o caos, com a imprevisibilidade, com o não saber, gera ansiedade, medo, angústia, gera algum grau também de... pode gerar irritabilidade ou raiva, e o pensamento de vamos encontrar um culpado, alguma coisa, né? Precisa achar essa... E o conflito se instala muito facilmente a partir dessa tendência, que raras vezes eu vejo ser pensada ou desconstruída. Eu estou falando tudo isso para pensar o seguinte, e voltar, quando eu estou vivenciando o conflito, eu não estou só vivenciando o conflito, eu estou vivenciando o paradigma inteiro que está girando em torno daquele momento. Se eu estou construindo um outro paradigma nas relações, também isso vai significar em ressignificar conflito, e começar a valorizar conflito como um sinal que o sistema está dando, é um feedback, alguma coisa que o sistema está dizendo, isso aqui precisa de atenção. Vem dar uma olhada aqui, tem alguma coisa que não está encaixando, vem olhar e cuidar. E se isso é uma cultura que a gente está criando, fica muito mais fácil eu olhar para conflito como algo positivo junto com o meu, entre aspas, oponente, a pessoa que está do outro lado daquele conflito. Então, imagina como é que é um trabalho de uma mudança cultural dentro de uma organização onde as coisas são muito mais, talvez, institucionalizadas. Como é possível, talvez, institucionalizar uma outra cultura ali, e aí, quando chega o conflito, um vira para o outro e fala, ok, temos agora, então, uma dinâmica para fazer, porque está acontecendo esse conflito, a gente está sabendo que não quer cair na forma convencional de lidar, vamos fazer uma dinâmica diferente. Uma forma de lidar com isso de outra maneira. Isso. O que vai cuidar? Em vez de entrar um contra o outro, agora vamos lutar boxe, vamos fazer uma outra coisa, uma dança, para investigar esse conflito e descobrir o que ele pode trazer aqui. O que ele está querendo trazer, o que a gente, né, o que sinergia surge daí, né? O que pode surgir de produtivo. E do olhar de diferentes abordagens é possível fazer diferentes coisas. Nenhuma delas é o script convencional que a gente está acostumado, né? Então, da CNV vai ter, então, talvez um vai e volta de escuta empática, expressão autêntica, e checar, e não sei, e vai e volta, e faz até alguma coisa deslocar, se transformar. Na democracia profunda vai convidar a fazer, por exemplo, em vez de se identificar o indivíduo em cada uma das polaridades, vai entender que as polaridades não são os indivíduos. Então, os indivíduos vão para uma polaridade, defende de lá as ideias, vai para outra, defende da outra, e fica fazendo essa dança até alguma coisa se deslocar. E tem alguma sabedoria que destrava ali, e é possível, tem essa outra via que a gente não estava nem vendo. Né? Se desconectar um pouco da individualização do rótulo. Eu sou a pessoa que sei lá o quê. Esse é o que sei lá, que tal outra coisa. Essa outra pessoa que tal... Se descolar dos papéis, né? Que a gente está encenando, mas eu não sou os papéis que eu enceno, mas eu estou, nesse momento, representando um papel que é uma expressão do todo, do sistema como um todo, não sou eu. Eu estou simplesmente representando um papel. Então, só essa mudança de
entendimento, já começa a transformar essa coisa do, por exemplo, o bode expiatório, o chato. Tem aquela pessoa naquele grupo, aquele coletivo, aquela empresa, é aquele chato, a pessoa, todo mundo está de acordo com uma coisa, aquela pessoa sempre é do contra. Aí, vamos supor, essa pessoa sai, por algum motivo, mudou de cidade, mudou de país, ela arrumou outro emprego, não sei, ou a gente mandou ela embora, ela saiu. Aí, é muito comum, de repente, uma outra pessoa meio que assume aquele papel do chato e começa a ir contra, porque não era a pessoa, era algo que está presente no coletivo, no sistema, que está sendo expresso através daquela voz daquela pessoa, né? Então, como a gente fazer para olhar isso, em vez de personalizar, olhar de uma outra forma para os conflitos, para os desafios, e aí os conflitos, eles são parte da natureza, parte da vida, né? Parte dos atritos de estar vivo. Se um sistema está vivo, ele tem conflitos. É impossível não ter conflito. A gente deixa de ter conflito. As pessoas vivem sem conflito depois que morreu. Aí, então, tem ausência de vida, né? O que estou escutando na fala de vocês tem a ver com... O conflito, ele está sempre aí. O que muda é a forma como a gente enxerga. Se a gente está num paradigma degenerativo, a gente vai enxergar isso como um eu contra o outro, né? Se eu estou num paradigma regenerativo, eu estou do mesmo lado buscando, né, esses deslocamentos e essa transformação, né, essa evolução constante enquanto coletivo, né, o despersonalismo, né? Isso, e voltando para uma coisa que eu quero só voltar do que a Emérita falou, de que representa realmente um desafio, essa coisa do eu expressar para o outro algo que não está funcionando para mim e que aquilo vai cair mal para outra pessoa. E por isso não tem alguns elementos importantes, antes de eu entrar nessa conversa, de eu sustentar a ideia de que, ok, isso não vai ser uma coisa pontual, que eu vou só jogar na outra pessoa alguma coisa, que ela precisa agora aceitar aquilo. Eu vou expressar o que não está ok para mim e eu vou também ficar presente para como está impactando nela e o que está surgindo nela, e eu vou ouvir, então, de volta o que surge dela. E tem algo desse expressar que não está ok para mim também, que tem uma diversidade grande entre as possibilidades de como fazer isso. Porque eu posso expressar de uma forma que vai ser muito difícil da pessoa escutar e se conectar comigo, com por que não está sendo bom para mim. E eu também posso expressar de uma forma me despindo da minha defensividade e da máscara, seja ela qual for que eu estou carregando naquele momento, e mostrar a famosa vulnerabilidade que a gente chama, e mostrar como um ser humano e tentar convidar para conexão, assim, a intenção por trás de eu expressar o que não está bom para mim, eu consegui sustentar a intenção de criar conexão com isso, e não simplesmente de, sem querer, por trás, os mecanismos de culpar o outro ainda estarem atuando. Às vezes eu não estou nem percebendo, eu estou usando a CNV bonitinho, o formato é todo certinho, mas por trás o que eu quero mesmo é ganhar. E isso é um problema, porque essa tendência dos sistemas é homeostase, né? O sistema degenerativo vai fazer um esforço enorme para se manter. Então, eu conseguir desfazer, escapar pela tangente ali, não é um negócio tão fácil e óbvio, assim, né? Eu preciso, de alguma forma, eu estou me arriscando também, né? Tem muito mais o que falar sobre isso, mas eu estou vendo o nosso tempo esvaindo. Exatamente, era isso que eu ia falar, nosso tempo está acabando, mas, Nath, você quer trazer alguma coisa? Ressoa muito, né, com o que a gente tem visto também. Eu acho que só me veio assim, né, a gente está falando de tantos processos importantes de transformação, mas muito do que vocês trouxeram também parte de um lugar de aprendizado que a verdade é que a gente não tem essa prática, né, no cotidiano, da escuta, da observação, né, são práticas profundas e que são tão essenciais, né, nesses processos. Como é que eu vou conseguir escutar o outro de uma forma ativa, aprofundada, não é tirando, mas diminuindo o volume dos meus julgamentos, compreendendo o que é fato, qual é a minha leitura aqui do que aconteceu, se eu não tenho uma escuta profunda, atenta, né, ali no outro, e se eu não faço isso comigo mesmo, né, se eu não costumo me escutar, perceber quais são, né, essas crenças que estão reverberando em mim, assim como vocês falaram da questão da observação, né, essas pessoas, os chatos, ou as pessoas que de alguma forma estão ali simbolizando esses pontos cegos, requerem também um lugar de, bom, então tem alguma coisa aqui que a gente não está enxergando, né?
Então, acho que vem também um trabalho aí de desenvolvimento de, seja lá como a gente vai chamar isso, né, de habilidades, de competências, de, enfim, né, que facilitam, né, e que apoiam todo esse processo também que a gente está falando aqui, né. É isso mesmo, com certeza. E a gente viu num cliente, né, que de repente no grupo eles perceberam todos que eles achavam que o conflito era alguma coisa positiva, né? As pessoas conseguiam ver toda a importância, não sei o quê, mas mesmo assim existia o medo do conflito, medo de falar, medo de trazer feedback, e assim, da onde vem? Mas se o conflito é bom, por que eu tenho medo? Né? Então foi interessante poder também deflagrar esses paradoxos, né, do comportamento. Essas crenças entranhadas. Né? Exatamente. Que tudo isso me parece assim, que é um processo racional, muitas vezes, de eu entendo racionalmente que esse outro paradigma é legal, é muito bom, e a gente entende, a gente quer fazer. Aí a gente vai fazer na prática, eu não tenho experiência de vida nenhuma em fazer esse algo novo tão bonito que eu quero. Né? Ninguém tem naquele coletivo. Então, e o medo está lá, porque eu nunca vi. A experiência que eu tenho no meu corpo com conflito é algo terrível. Então, agora vai ser diferente. Não é por isso que é o desafio, é ir devagarzinho e é a longo prazo mesmo, como a Nara falou, né? Não é uma coisa que de uma hora para outra a gente mudou tudo. E tem uma armadilha nisso também, que é, de novo, de reproduzir o mesmo paradigma que eu estou tentando transformar, que é quando eu penso assim, o conflito agora é bom, e eu ter medo e não entrar no conflito, então tá errado. E eu construo isso dentro de mim e começo a me bater dentro, que eu devia estar fazendo aquilo, eu não consigo, e isso não ajuda o processo, na realidade. Isso me trava ainda mais e eu estou reproduzindo um paradigma de bom, mal, certo, errado, dentro da tentativa de mudar. Então, como eu acolho esse medo que surge, e ter conversa sobre isso, e ter espaço, vale comentar que num outro processo também, uma organização bastante tradicional, a gente foi convidando para as falas, e num dado momento alguém soltou uma fala um pouco mais vulnerável, e aquilo abriu uma avalanche, todas as pessoas se sentiram, de repente, seguras para falar, e tava um monte de medos, e de não saber como fazer, ou não saber se está fazendo direito, ou um monte de coisas que, a partir do momento que falaram, aquilo deixou de ser um monstro, virou, de repente, o grupo inteiro foi para um outro nível. E, enfim, tem tanta coisa para falar, mas tem uma coisa, eu quero só falar mais uma coisinha, porque tem uma pergunta super importante aqui da Simone, vai lá. que está falando sobre como pensar em outras esferas, né? Como pensar dentro desse contexto de precarização do trabalho, né? Como é que a gente pensa em criar construção de ambientes com segurança psicológica? Eu quero dizer que eu acho que esse tipo de pergunta é muito importante e que ela convida para pensar em qual é a estratégia de mudança que eu estou imaginando, quais são os escopos que eu estou procurando influenciar e quais instrumentos que eu estou usando para qual escopo. Então, eu não quero trazer uma intervenção pontual que funciona para um coletivo imediato ali, que eu vou trabalhar diretamente com as pessoas, pensar numa coisa que é de um outro escopo, um outro tamanho. Eu preciso de uma outra estratégia para pensar isso. Então, a gente está vendo que, por exemplo, esse contexto da reforma, a reforma trabalhista, ela é um sintoma já de um problema mais profundo. E tem um outro sintoma também, que é o fato da ausência de massas nas ruas, massas grandes suficientes que desestabilizam o governo que propõe uma reforma trabalhista dessa. É outro sintoma também do nosso sistema que não está saudável o suficiente. As pessoas resilientes e com equilíbrio, sabendo que não é ok ser tratado assim, vão em massa para as ruas. Então, como é que faz para pensar em cuidar dessas gaps que existem ali? Como faz para, enfim, essas são as perguntas para outras estratégias de outras escalas que vão, né? Eu às vezes fico pensando que existe um desalinhamento, né? Como é que eu uso isso aqui para criar? Eu não vou criar segurança psicológica no ambiente onde está todo mundo sendo... Com medo de ser mandado embora, ou que está ganhando menos e que está com as proteções... Ou eu posso criar segurança psicológica, mas ela vai
ela vai entrar em colisão em algum momento com a situação, com aquela estrutura. Né? Enfim, tem muito o que falar sobre isso, mas eu acho essa pergunta gerativa, acho ela importante não parar nela, mas começar nela, né? Que ela seja um começo de uma investigação. Exatamente. Eu sempre falo assim, que não tem uma receita de bolo, né? Você não vai trazer as mesmas estratégias na faixa de Gaza e na startup de high-tech, de tecnologia, né? Então, tem um lugar mesmo de partida onde está, né? Olhar para esse contexto, para essas necessidades e ver o que é possível, qual que é o primeiro próximo passo, né, o mínimo passo viável nesse momento, né, que vai trazer mais vida, que vai trazer mais vitalidade, que vai trazer que vai fazer com que essa cultura seja um pouco mais regenerativa, né? Como não tem linha de chegada, a gente parte de onde a gente está e a gente dá o primeiro passo. Então, acho que eu vou fazer essa rodada final convidando vocês para passarem aqui para quem está assistindo, o que vocês sugerem, né, como primeiro pequeno passo que eles podem levar para frente aí para a vida deles nesse momento. Essa coisa do primeiro pequeno passo me veio aqui, essa imagem do corpo se regenerando, né, os tecidos, assim, e a regeneração começa de dentro para fora, né, então começa do pequenininho ali, de dentro para fora, não de olhando algo gigantesco lá fora, mas como que eu posso me fortalecer aqui dentro, eu comigo mesma, ou aqui para eu conseguir atuar, para chegar no ponto de eu conseguir expandir e fazer isso algo maior, né? Só me veio essa imagem do corpo se regenerando, que não sei se não é de fora para dentro, porque o ar também influencia, né? A formar uma casquinha, sei lá, então talvez não tem nada a ver. Ou tem, mas tem essas duas coisas, né? Eu de fora pensando com o de a dentro. mesma coisa. Eu fico pensando, às vezes, que isso aparece muito como um clichêzão, né? Seja a mudança que você quer ver no mundo, e que, às vezes, isso é entendido como, principalmente nos ambientes mais conectados com o engajamento, com o ativismo, às vezes pode ser entendido como... Eu só conheço o termo em inglês, que é spiritual bypass, mas que é a ideia de usar ideias transcendentais para não enfrentar as desigualdades, as inequidades, as assimetrias de poder, as opressões que existem nos nossos sistemas. E então eu quero dizer que não, que para mim assim tem esse risco, e é importante então fazer essa transformação interna conectada com a ação que eu vou fazer, com o grupo que eu vou me juntar, com o projeto que eu vou gerar ou me engajar. E lembrar, o Marshall Rosenberg, uma das descrições que ele dava da comunicação não violenta é que era um processo que ajuda a transformar sistemas de dominação em sistemas de parceria e cooperação. E o mais impressionante, eu tenho me dado conta ao longo desse processo, é como esses sistemas de dominação vivem dentro de mim. E é na medida em que eu vou transformando eles em mim, que eu vou sendo capaz de trazer alguma coisa do mundo que seja significativamente diferente ou transformadora. Então, tem algo muito importante nessa mudança interna, mas que ela não seja desconectada de ação no mundo, de engajamento, né? Acho que é isso. É o primeiro passo elegante. Aquele passo elegante. Zero, né? Pense global, mas haja localmente. Acho que essa frase também tem muito a ver, né? Pensar globalmente e agir local. Fazer o que dá para fazer, o que eu posso fazer agora, né? Ou como é que eu posso melhorar a minha relação comigo mesma, com o meu parceiro, com as pessoas com quem eu trabalho, o ambiente onde eu trabalho. Daí, como que eu posso melhorar as condições de trabalho das pessoas no Brasil, ou dessa questão trabalhista, por exemplo, como é que eu posso melhorar a condição de pessoas com deficiência, enfim, aí cada pessoa se engaja naquilo que faz sentido, né, para si, que pode fazer, que tem alcance. Sim, que está dentro do seu alcance, né? Mas foi interessante que ela escreveu loucamente, ao invés de localmente, né? E eu acho que também está certo, né, loucamente, porque tem uma dose de coragem necessária, né, para essa ação. Então, achei ótimo, achei curioso, mas ótimo. Nath, fala aí. Se o sistema não tá te achando um pouquinho louco, então
Tem algum coisa errada. O sistema está te achando um pouquinho louco, você provavelmente está fazendo alguma coisa certa. O que tinha me vindo era a mesma coisa, assim, que eu acho que é nesse lugar, como até a Maria colocou aqui, né? Regenerar as nossas mentes. Não é um pequeno passo, acho que é um grande passo, é desafiador, né? O Yuri colocou isso também, mas foi o que me veio, porque para mim é essencial, né? A gente fica muitas vezes buscando transformar o mundo, mudar o outro, mas tem tanta coisa que a gente reproduz que a gente nem se dá conta, né? De crenças, de padrões de comportamento, que às vezes a gente está reforçando que a gente não quer, né? Então, a Vandana Shiva, né, aquela ativista indiana incrível, ela fala que a gente vive uma monocultura da mente. E a Geni Nunes, que é uma indígena maravilhosa também, super inspiradora, ela fala muito sobre esse processo de decolonização, como que a gente pode reflorestar as nossas mentes. Né? Então, partindo desse lugar do que a gente precisa deixar aí, do que não nos serve mais, né, e deixar brotar essas novas sementes, né, para que essa regeneração de fato aconteça de dentro para fora e de fora para dentro, porque é tudo ao mesmo tempo e agora, né? Então, acho que é isso. Ai, maravilha, gente. Então, nessa nota, agradeço. Foi incrível, daria para a gente ficar conversando aqui horas a fio, com certeza ia ter muito assunto. Mas, por hora, acho que está bom o suficiente por agora. Podemos fazer uma outra live depois para continuar a aprofundar, né, esse assunto, que eu acho que tem pano para manga aí, com certeza. A gente sempre topa, super grato pela... A próxima vai no canal de vocês, aí vocês chamam a gente para o YouTube de vocês. Muito bom, tá bom, combinado. Obrigada, gente. Gratidão a todos aí também que acompanharam. Isso, obrigada pelas perguntas e comentários. Até mais, então. Beijos. Tchau, tchau. Gente, tchau, tchau.